E aí pessoal, Thiago Marcon aqui do Aquarilo Sereno, voltando com vocês hoje para falar sobre a Lagertha. Enfim, Lagertha tá aí, ela tá botando ovos, pessoal, nossa cara disco. Vocês lembram que a gente tava na dúvida, o rolo, será que é rolo, será que é rola? O outra cara disco que a gente tinha, o Ragnar, é Ragnar ou é a Ragnara? O Flock, é o Flock ou a Flock? A gente tava meio na dúvida, né, quando começaram a botar. A gente deu os nomes sem pensar nisso, né? E a Lagertha, no fim, eu tava achando que era macho. Essa daí, ó. E sobraram só essas três. Essa Panda Red Map, que é a Lagertha. E o Flock, que é uma variação, né? E também o Ragnar, que acabou virando o Ragnara, né? Que é o azulzinho que vocês vão ver na ponta agora lá. Aconteceu o que, ó? Esses aí formaram o casal. Show de bola, estão fecundando. Acho que a água não é boa, acho que a água é dura demais. E ainda tem os outros que devem predar os ovos, mas eu já levei pro aquário quarentena, já cuidei por umas 2 semanas e alguns acabaram vindo a virar larvas, né? Pré-larvas. Ou seja, foi provado que tá dando certo. É um casal viável, não é 2 fêmeas, nem um macho infértil, nem nada assim. Só a água realmente não é ideal e por falta de espaço aqui, de estrutura, eu não vou investir num RO, numa deonizada, nada disso. Segue ele se divertindo aí, tá tudo certo. Mas a Lagertha, agora sim sabemos que é uma menina, acabou que ela começou a botar também. Aí ela definiu que era Lagertha, eu tava até chamando ela de Lagertho, porque ela tava brigando muito com a Ragnara, aí eu achei, deve estar querendo puxar pra ela e tal. Não, pra ele, né, quando achava que era ele. Eram 2 fêmeas disputando o macho, e isso acontece até agora ainda. Esse lado direito do aquário, separado pelas rotalas, acabou que a Lagertha sumiu como dela, e o lado esquerdo, propositalmente, do casal. Então a Ragnara defende o lado esquerdo lá, ela entende que é dela, e a Lagertha defende o lado direito, que ela entende que é dela também. E o único que tem autorização pra passar pra lá e pra cá é o Flock. É o macho, né, o bendito fruto. Porque as duas querem que ele fecunde, né, seus ovos, mas é muito difícil a cara disco fecundar ovos de 2 fêmeas ao mesmo tempo. Talvez exista aí, né, tenha acontecido já. Mas é muito difícil, porque eles formam casais mesmo, né, não formam trisais. Eles não são humanos, né, pra inventar essas coisas aí. Eles são, né, a cara disco, né, diferente. Eles formam casais e ficam entre aqueles casais ali. Muito difícil trocar. Pior ainda, trisal. E tá ela aí botando, ó. Mas aí tem um problema, tem um dilema, um probleminha com a Lagertha. Não tem um outro macho pra formar com ela. Ela vai ficar botando esses ovinhos que não vão ser fecundados por ninguém. Eu até tentei atrair o Flock pro lado de cá, consegui, ele viu que ela tava botando e tal. Ela deu uma dançadinha pra ele, como quem diz, e aí, vem em mim. Mas não adiantou nada, ele se fez de desentendido, né? Sabe quando a gente tá sentado assim em algum lugar, ou em pé, sei lá, com a nossa patroa e passa alguma mulher e tal, e a gente não olha? Então, a mesma coisa, ele fez que não viu. Fez que não viu pra não se incomodar em casa. Brincadeiras à parte, pessoal. Não há um macho pra fecundar os ovos dela. E problema nenhum, né? De qualquer maneira, se fecundasse, não ia vingar. Eu acho que o TDS tá muito alto, acho que tem muito cálcio aí na água da nossa torneira. Eu não vou fazer uma água deionizada, né? Não vou fazer isso aí, não compensa. Não vou conseguir ser criador aqui, apartamento. Vocês já sabem, quem acompanha o canal já sabe, não vou explicar tudo de novo. Mas eu fico com um pouco de pena do animal. Vou confessar pra vocês, fico com um pouco de pena do bichinho, porque eu gosto de ver eles exercitando o máximo do instinto deles, assim, sabe? Na minha cabeça, pode não ser verdade, mas na minha cabeça, quando eles podem exercitar o máximo instinto que está programado neles, pra mim isso significa felicidade do animal. Mesma coisa, quem tem gato já sabe. Ter um gato é legal, é bacana ter um gato. Eu já tive um gato só. Mas quem já teve a oportunidade de ver na casa desse pessoal que é doido pro gato aí, 2, 3, 4 gatos, o comportamento é totalmente diferente. E aquele é o comportamento mais natural do animal, né? Mesma coisa com um cachorro. Um cachorro é legal de ter, mas quem já teve a oportunidade de 3, 4, 5 cachorros, sabe que o comportamento muda. Aquele é o comportamento mais natural do animal. E ele tá exercitando o instinto dele, ele tá sendo o máximo feliz que pode.
Essa é a minha ideia, né, de felicidade do animal, não ser maltratado, ter alimentação e poder exercitar o instinto dele. A Lagertha não está exercitando o instinto dela, eu acho que não, porque eu noto que ela fica muito ansiosa, ela fica sempre... Agora ela tá botando, ok, né, tá botando ovos, mas quando ela não tá botando, ela fica o tempo inteiro na divisória de rotalas ali, de plantas, espiando o que o casal tá fazendo o tempo inteirinho. E sempre que tem uma brechinha, ela vai pro lado de lá, invade o espaço do casal, aí a Ragnara bate nela, aí ela volta pra esse lugar, fica um minutinho, insiste novamente, apanha de novo esses dias, até ela apanhou, acabou apanhando demais, ela foi muito abusada, entrou lá no meio deles com ovinhos e tudo, que eles estavam lá fecundando. A Ragnara bateu tanto nela e não chegou a machucar o corpinho dela, eu noto isso, eu tô sempre prestando atenção pra não machucar mal. Mas acabou que, vocês podem ver na ladeira direita, ó, tá um pouco batidinho, ó, tá vendo ali, ó, né? 4 dias depois de ter feito esse vídeo aí, não, 3 dias depois de feito esse vídeo aí, já tava 100% curado, então não foi bem superficial. Mas pra vocês terem uma ideia, então, o tanto que o animal tá se indispondo, né, se estressando. E o aquário tem 1,20 m de comprimento, né? Não era pra isso estar acontecendo, mas acontecendo por quê? Porque poderia ter mais a cada disco, talvez ela seria mais feliz se tivesse um casal aí com ela, um machinho, né? E não tivesse os cardumes, né? Inicialmente a ideia não foi ter casais, não foi ser um aquário apenas com discos, né? E vários pontos pra eles reivindicarem espaços. Não era exatamente isso, era pra ser um comunitário mesmo. E é o que está sendo, né? E tá dando bastante certo, tá tudo ok no aquário. Ninguém tá atacando ninguém aí, os cardumes estão bem, as próprias mocinhas também, não atacam nem as ampulares, pra terem uma ideia. As minhas mocinhas são 7 mocinhas. Eu tenho um batalhão de mocinhas pra realmente dizimar com os caramujos que são considerados praga, né? Nesse aquário eu não tô conseguindo segurar. Mas não atacam nem as ampulares, pra vocês terem uma ideia, porque elas comem ração, então ela come os caramujos que cabem na boca delas. Tá dando tudo certo. Ramirez não tá atacando ninguém. O aquário tá assim, ó. 1 ano e meio de aquário alcançou aquela perfeição de equilíbrio, assim, que todo aquarista busca, sabe? De as algas sob controle, né? Os cardumes, os peixes menores, os peixes maiores, tá tudo certo, ninguém tá doente, os parâmetros totalmente sob controle, tá uma maravilha, uma maravilha. Faço troca de água cada 1 mês, às vezes mais, às vezes 2 meses. Claro que eu reponho a evaporação, evidentemente. Tô limpando vidro a cada 2 ou 3 semanas, assim, raspar, né? Tá muito maravilhoso. Só uma exceção aí, a Lagertha, que eu tenho pra mim, que ela talvez não esteja muito feliz, assim. Eu acho que ela tá um pouco estressada com a presença de um casal ali, já no cômodo ao lado, entre aspas, né? No mesmo aquário aí, dividido por algumas plantas ali, uma parede de rotalas, né? E talvez ela pudesse ser um pouco mais feliz se ela estivesse num aquário onde ela pudesse formar casal com outro machinho. Ou pelo menos um casal com... Ou pelo menos um aquário com vários acarás disco, né? Já pensou que legal? Ela com um aquário com 6, 10, 15 acarás disco. Um aquarião aí de 300 litros ou mais, focado em acará disco. Seria bem bacana, hein? E aí que vem o intuito do vídeo, se você ficou até aqui, né? Eu moro aqui em João Pessoa, por enquanto. Estou morando em João Pessoa, na Paraíba, pessoal, Nordeste. Terra onde o sol nasce primeiro. Eu sei que eu tenho alguns seguidores do canal aí que são de João Pessoa, Paraíba também. Se você que está assistindo aí, se você tem interesse em adquirir a Lagertha, essa Panda Red Map, muito bonita, e que constatadamente, né, evidentemente, tá no vídeo aí, ela tá já adulta, tem aí em torno de 12 centímetros, peixe muito bonito. Se você quiser adquirir ela, eu vou vender ela pelo preço de custo, tá, pessoal? Vou vender ela pelo preço que eu adquiri mesmo, foi R$250. Tranquilamente, que um peixe que comprovadamente tá botando, né, já sabe a sexagem dele, é bonito pra caramba, adulto, fase de reprodução e tal. Com certeza esse peixe aí deve ser vendido na base de uns R$500. Tô vendendo pela metade, pessoal, 250. Preço que eu comprei mesmo. Única pegadinha, único porém, única exigência, pequena exigência que eu faço é: eu quero acompanhar a introdução dela no aquário e fazer um vídeo pro canal. E eu quero ver esse aquário antes da pessoa comprar, porque se não for um aquário de acará disco, se não for um aquário com uma boa filtragem, se eu ver que o aquário não tá saudável, eu prefiro ficar com ela comigo. Se é pra eu vender ela pra alguém que vai oferecer condições piores do que as que eu estou oferecendo, eu prefiro que ela fique aí, né? Ela não está, na minha cabeça, ela não está atingindo o máximo de felicidade, mas tá saudável, né? Tá saudável, provavelmente vai viver o que tiver que viver,
né? E aí eu prefiro ficar lá comigo mesmo se for pra pessoa fazer lambança, né? A grosso modo é isso que eu tô querendo dizer. A grosso modo é isso que eu tô falando. Pô, a pessoa aventureira aí, montou um aquário ontem e tal, nem entra em contato. Nem fala comigo, pessoal. Mas quem quiser, quem tiver interesse aí, tem um aquário legal, quem acompanha o canal sabe que é um aquário legal, sabe que a Caradisco precisa e tal. Eu acho que eu não vejo uma cena boa em João Pessoa aqui pra Caradisco. Eu vejo o pessoal mais aquário marinho e tal, né? Outro tipo de coisa. Eu vejo o pessoal muito em Aridina, muito em Jumbo. Vi a galera muito ligada em Jumbo aqui. E tá tudo certo, né? Até um contrassenso, na minha opinião, mas tá tudo certo. Por que eu acho que é um contrassenso? Porque aqui faz um calor danado, pô. Por exemplo, eu nesse meu aquário grande aí, o Amazônica, nem tenho termostato. Comprei 2 termostatos, um de 150 watts e 300 watts. O 300 seria pra quando tivesse algum problema eu precisasse aumentar rapidamente a temperatura pra uma forma de tratamento, né? Ou temperatura medicamentosa, tratamento pela temperatura. Usei uma vez só. E o outro não usei nunca. Só usei, para não dizer que eu tô mentindo, o de 150 eu usei lá na quarentena. E o de 300 usei uma vez só aí, esse aquário grande. Eles pegaram um ICT, não sei da onde. Em questão de 4 dias eu resolvi, aumentando a temperatura e colocando um pouquinho de sal. Mas é isso, pessoal. Quem tiver interesse em ajudar a Dona Lagertha a achar um lar melhor do que esse em que ela está aí, deixa nos comentários, hein? Fala, tenho interesse, deixa o e-mail, deixa o zap, que eu entro em contato, beleza? Mas tem que ser de João Pessoa, tá, pessoal? Não vou fazer grandes viagens com ela não sou doido, né? Tem que ser de João Pessoa. E tem de ser um aquário aí, pô, pelo menos 200 litros, né? Um aquário mais ou menos que nem o meu aí, pra melhor, por favor, né? E que a pessoa entenda de Caradisco. Não seja um aventureiro aí que quer um Caradisco sozinho, sei lá eu com qual peixe aí, com a carabandeira até vai, né? Mas depende também, né? Já tive problema com a Antônia, lembram? Nossa carabandeira fêmea que desovou e acabou até matando uma Caradisco, né? E acaba que a carabandeira é muito mais violento que a Caradisco. Mas enfim, vocês pegaram a ideia, né? A pessoa for uma criadora de acaradisco aí, um aquarista que manja de acaradisco e quiser a Lagertha para o seu plantel, deixem nos comentários, pessoal de João Pessoa, pessoenses, que eu sei que a galera de João Pessoa acompanha o canal aí. Tá legal, pessoal? E era isso pro vídeo de hoje aí, mostrar pra vocês essa evolução de gênero, então, né? A gente finalmente definiu os gêneros dos acaradisco. Dos carduns é mais difícil, coridora é mais difícil, até nem o foco. Mas a gente gosta, não tem como dar nome, né, pra um monte de neon, um monte de eudócio, imagina dar nome pra tudo isso aí. Mas tudo isso que a gente conseguiu fazer. E finalmente definido, tem a Lagertha, o Ragnar, a Ragnara, perdão, virou a Ragnara, porque é uma fêmea. E a Blue Snake Skin, né? E o Variação, que é o Floquinho, que não era pra ter preferidos, né? Dificilmente um pai tem filhos preferidos, mas nesse caso eu tenho, é o Flock. Desde que ele entrou no aquário, quem acompanha o canal sabe como é que é, ele apanhava muito, ele era menorzinho, ele desviava habilmente, caralho. O Flock era muito pequenininho e ele desviava habilmente das agressões que ele sofria e tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça, esse peixe aí é tão habilidoso em desviar e tal, e eu acho que e ele come tão bem que eu acho que ele vai acabar sendo o alfa do aquário, e dito e feito. Ele é o alfa total do aquário, manda no aquário, e é bem pacífico, isso que eu acho legal nele também. Então é isso, pessoal, não vou ficar enrolando muito vocês não, só pra realmente atualizar, fazer a atualização do aquário amazônico e falar do drama da Lagertha, tadinha, tá botando ovo sozinha aí. Ajudem ela aí, pessoal. Compartilhe com a galera, de repente eu consigo dar um lar melhor pra ela. Um grande abraço, pessoal, até mais.